Primeira coisa, quais são as 4 chaves para você poder prosperar em vendas? Quais são as 4 chaves para você poder ter vendas anticrise? Primeira delas, o seu produto ou o seu serviço precisa impactar pessoas, precisa impactar vidas. Ah, André, mas é óbvio que o meu produto impacta vidas. Tudo bem, mas a pergunta é, será que o seu cliente tem a percepção do valor do seu produto? O seu produto impacta o seu cliente e o seu cliente percebe o valor do teu produto? Porque não adianta você ter um bom produto ou um bom serviço se o seu cliente não perceber o valor daquilo que você está fazendo. Então o seu produto e o seu serviço precisa impactar vidas, pessoas, tem que ter a percepção de transformação. Segunda coisa, o seu produto ou o seu serviço precisa impactar muitas vidas. Do que eu estou falando aqui? Escala. Pega aí o seu papel e a sua caneta e escreva a palavra escala. O que é escala? Você precisa ter uma estratégia de vendas para escalar os seus produtos ou escalar os seus serviços. Não adianta você ter o melhor produto do planeta, não adianta os clientes precisarem dos seus produtos e você vender pouco, e você vender em poucas quantidades. Então você precisa ter uma mentalidade, você precisa ter uma estratégia para vender para muitas pessoas. O seu produto precisa ter escala, ok? Vamos lá. O seu produto ou os seus serviços precisa ajudar, precisa impactar as pessoas, muitas pessoas de forma profunda. A transformação, o resultado do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente tem que ser profundo. E a minha pergunta é, você está comprometido com as suas vendas ou você está comprometido com os resultados dos seus clientes? As nossas empresas, os nossos produtos e os nossos serviços precisam estar comprometidos com os resultados dos nossos clientes. A transformação precisa ser profunda. E por último, a 4ª chave, o seu produto ou o seu serviço precisa impactar muitas pessoas profundamente e de forma contínua, continuamente. O seu produto precisa ser perene, você precisa revender, tem que ter um método e um processo de vendas de recorrência, em que o seu produto, o seu cliente, continue comprando de você continuamente. Então a primeira chave, o teu produto tem que impactar vidas, pessoas, e ele tem que perceber isso. A segunda chave, o seu produto ou o seu serviço precisa impactar muitas pessoas. Tem um amigo meu que diz que se não for para criar um produto para vender para 1 milhão de pessoas, ele não monta nada. Então, você tem que impactar muitas vidas. E o teu produto ou o teu serviço precisa gerar resultados, precisa gerar transformação. O seu produto ou o seu serviço tem que impactar com transformação e continuamente, recorrentemente. Dessa forma, você vai ficar milionário em vendas. Gente, faz sentido para você? Escreve aqui para mim sim, se está fazendo sentido para você, para a gente poder aqui interagindo. Bom, falei para você das 4 estratégias para você poder prosperar em vendas. E eu quero falar o seguinte, você não precisa de uma dica de vendas, você não precisa de um conselho de vendas, você precisa de uma estratégia de vendas. Você precisa de um passo a passo para você poder vender. E André, o que comporta uma estratégia de vendas? Anota aí, tira a foto aqui dessa tela. Vamos lá, você precisa de uma estratégia de marketing eficaz. Isso é muito importante. Antes das vendas vem o marketing. E o que é marketing, André? Marketing é o que te dá visibilidade. Marketing é o que faz o cliente conhecer você. Porque quem não é visto não é lembrado. Então você precisa ter uma estratégia de marketing e uma estratégia de vendas. São 2 coisas completamente diferentes. Então, primeiro, você tem que ter uma estratégia de marketing. Segundo, você tem que ter um objetivo claro de vendas. Você tem uma meta clara de vendas? Você sabe exatamente aonde você quer chegar em vendas? Como é que você faz para planejar suas metas? Você tem puxado o histórico, você tem construído um funil, você tem feito um plano passo a passo de vendas. Então, tem que ter um objetivo claro de vendas. Depois, você tem que ter um plano multicanais. O que é isso? Todas as empresas precisam ter, no mínimo, 7 canais de vendas. Tudo bem, 2 ou 3 canais vão ser os principais.
mas todas as empresas precisam ter uma estratégia multicanais de vendas. E no mínimo, você precisa ter 7 canais de vendas. Vamos lá. Por que as empresas estão quebrando? Por que os empresários não estão conseguindo vender? Simples. Porque eles têm só um canal de vendas. Ele tem um cliente que entra pela porta da loja dele. Fechou a porta da loja dele, que é um canal de vendas, ele fica desesperado. Agora, se você tem 7 canais de vendas e fechou a porta da sua empresa, você tem outros 6 canais para continuar vendendo. E o grande problema dos empresários brasileiros, pelo menos da maior parte deles, é porque eles têm 1 ou no máximo 2 canais de vendas e ainda não planejam. Outra coisa, você tem que ter um processo de vendas. Olha só, a venda não acontece por acaso. Existe um porquê que fazem com que as vendas aconteçam e existe um ou mais porquês que fazem com que as vendas não aconteçam. Então você precisa ter um processo de vendas e entender o porquê que as vendas acontecem. Eu sei exatamente o porquê que cada uma das vendas acontece dentro da minha empresa. Outra coisa, você tem que ter indicadores e monitoramento das suas vendas. Você tem indicadores de vendas? Você tem ali um painel de indicadores das suas vendas? Você tem ali um plano de monitoramento? Você tem uma rotina de monitoramento das suas vendas? Sabe por quê, gente? Sinceramente, com todo carinho, com todo respeito, muitos empresários estão brincando de ser empresário. E ter uma empresa não é um brinquedo. E ser empresário não é uma brincadeira. E André, o que é brincar de ser empresário? É quando você não se transforma em um empresário profissional. André, o que é brincar de ser empresário? É quando você não tem um planejamento. É quando você não tem uma estratégia clara. É quando você não tem um plano multicanais. Você está colocando a sua empresa em risco. Às vezes você é esforçado, você é trabalhador, você é dedicado, você tem um bom produto, tem um bom serviço. Mas se você tiver um bom produto, um bom serviço, você pode trabalhar 50 horas por dia e você não ter uma estratégia, você não vai prosperar. Faz sentido para você? Se você não tiver uma boa estratégia de vendas, com um bom marketing, um objetivo claro, um plano multicanais, um processo de vendas, se você não tiver indicadores, você não vai avançar. É por isso que nós temos que ter qualificação empresarial em vendas. Fala para mim uma coisa, sinceramente, aqui ó, olho no olho aqui. Quantos livros sobre vendas você leu nesse último ano agora? Vai, nesses últimos 6 meses que passou. Quantos livros sobre vendas você leu no primeiro semestre? Quantos cursos sobre vendas empresariais você fez nesse primeiro semestre? Quantas palestras sobre vendas você participou nesse primeiro semestre? Fala aqui para mim. Essa é a grande questão. Quantas formações de vendas empresariais você participou? Porque a gente quer vender, a gente quer prosperar, mas a gente não quer se preparar, a gente não quer pagar o preço. Então, gente, vendas é uma arte, vendas não é um dom. A vendas não acontece por acaso, ela acontece por conta de uma estratégia. Então é por isso que a gente tem que se preparar. E a minha pergunta é, será que você tem se preparado o suficiente para poder vender? Porque as vendas da sua empresa é consequência da sua qualificação empresarial em vendas. Porque você entender de vendas é uma coisa, você fazer a sua empresa vender é outra coisa. Você ter uma estratégia de vendas é outra coisa. Você ter um time de vendas é outra coisa. Então, você precisa se qualificar em vendas.